Sabe qual foi o primeiríssimo milagre de Jesus? Não foi curar um cego nem andar sobre as águas. Foi salvar uma festa de casamento. Pois é, a história de quando ele transformou água em vinho parece simples, né? Mas por baixo da superfície, ela tá cheia de camadas, de significados profundos. Bora mergulhar nessa história e desvendar tudo isso. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa no meio da festa, em Caná, e vê a crise que tá para estourar. Depois, a gente foca no primeiro sinal de Jesus e na transformação da água em vinho. Aí, vamos dar uma olhada no papel fundamental de Maria nisso tudo e, para fechar, vamos entender essa ideia de que o melhor sempre fica para o final. Então vamos lá, tenta visualizar a cena. A gente tá em Caná, na Galileia, um casamento tá rolando, a festa tá a todo vapor, sabe? Música, gente dançando, aquela alegria contagiante no ar. E no meio dos convidados estão eles, Jesus, sua mãe, Maria e os discípulos. Mas a gente precisa entender uma coisa muito importante sobre aquela cultura. Hospitalidade era tudo. Era uma questão de honra mesmo. Então, acabar o vinho no meio de uma festa de casamento, nossa, não era só um contratempo. Era um desastre social. Uma vergonha pública que podia manchar o nome da família para sempre. E aí, no auge da celebração, acontece o impensável. O vinho acaba. De repente, toda aquela alegria corre o risco de virar uma humilhação gigantesca. É nesse exato momento de crise que a história realmente começa a pegar fogo. E o mais curioso é quem percebe o problema primeiro. Não são os noivos, nem os pais, nem os servos que estão correndo para lá e para cá. É Maria. Com uma sensibilidade incrível, ela saca a crise que está vindo e, por pura compaixão, resolve fazer alguma coisa. Ok, essa resposta de Jesus pode soar meio dura, né? Mas calma lá. Chamar alguém de mulher naquela época era, na verdade, um jeito respeitoso de se dirigir a ela. Mas o mais importante mesmo é o final da frase. A minha hora ainda não chegou. Isso aqui é uma pista. Existe um tempo divino, um plano maior que está só começando. E aqui vem o ponto da virada. Mesmo depois da resposta de Jesus, que podia deixar qualquer um na dúvida, a fé de Maria é total. Inabalável. Ela não questiona. Ela simplesmente se vira para os servos e dá a instrução que é um ato de pura confiança. Ela prepara o terreno para o milagre. Aí Jesus entra em cena com umas instruções bem peculiares. Tenta se colocar no lugar dos servos. O problema é a falta de vinho. E qual é a ordem? Encher potes de pedras gigantes, usados em rituais, com água. Tipo, não faz o menor sentido lógico. Mesmo assim, eles obedecem. Cada passo que eles dão é um passo de fé. E então, a transformação acontece. Mas esse milagre, que o Evangelho de João chama de sinal, é muito mais do que só resolver um problema prático. Agora, a gente vai mergulhar no simbolismo riquíssimo que está por trás de tudo isso. E aqui tem um detalhe que não pode passar batido. Não eram jarras quaisquer, eram talhas de pedra enormes, usadas especificamente para os rituais de purificação judaicos. E a escolha da pedra não foi por acaso, viu? Ela era vista como um material puro que não absorvia as impurezas como a cerâmica. O número de talhas também diz muito. Eram 6. Na simbologia bíblica, o número 7 é o número da perfeição, da plenitude. O 6, portanto, é o que vem antes, o que é incompleto. Essas 6 talhas representavam rituais que de alguma forma não eram mais suficientes. E aí tudo se encaixa de um jeito brilhante. A água, usada para a purificação externa, simboliza a antiga lei. Já o vinho é símbolo de alegria, de celebração, de vida nova. Ele representa a nova aliança que Jesus estava trazendo. A transformação ali não é só de uma substância, é a passagem de uma era para outra. Agora, vamos voltar os holofotes para Maria. A atitude dela em Caná vai muito, mas muito além da preocupação de uma mãe. Ela assume um papel teológico gigantesco na história da salvação. A gente já viu que chamar ela de mulher era um termo de respeito. Mas tem mais. Ao usar essa palavra, Jesus faz uma conexão poderosa lá com o início da história da humanidade, com outra figura fundamental, Eva. Na teologia, Maria é vista como a nova Eva. Pensa comigo, se a desobediência da primeira Eva ajudou a trazer a queda, a obediência perfeita de Maria, a mulher, ajuda a abrir o caminho para a redenção. O sim que ela deu a Deus, de certa forma, começa a desatar o nó causado lá no começo. É a figura materna de uma nova criação. O impacto dessa história é tão grande que atravessa os séculos, inspirando não só a fé, mas também a arte. E para sentir isso na pele, vamos dar uma olhada em uma das pinturas mais famosas sobre esse evento e ver como ela ainda fala com a gente hoje. Se liga nessa obra. É monumental. As Bodas de Caná.
de Paolo Veronese. Esse quadro é tão grande, mas tão grande, que ocupa uma parede inteira no Museu do Louvre. E cada centímetro dele está carregado de simbolismo. É praticamente uma meditação visual sobre o milagre. Os detalhes aqui são fascinantes. Olha só, Jesus está bem no centro, e ele é o único que olha direto para a gente, criando uma conexão na hora. Na mesa tem uma ampulheta, para lembrar da passagem do tempo. Lá em cima, um animal está sendo preparado, uma alusão clara ao sacrifício do próprio Cristo. E repare, só ele e Maria têm auréolas, destacando a santidade deles. E aí a fala do mestre de cerimônias, o organizador da festa. Ele fica de queixo caído e as palavras dele resumem a essência do que Jesus faz. Ele não aparece só para consertar um problema. Ele eleva tudo a um novo patamar. Ele traz algo novo, abundante e muito, mas muito melhor. Ele guarda o melhor para o final. Isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? A história de Caná é como uma promessa. Ela sugere que, mesmo quando parece que os recursos acabaram, que a alegria secou, que chegamos ao fim da linha, a transformação, essa passagem da água para o vinho, ainda é possível. É um convite à confiança de que, às vezes, o melhor da festa realmente está por vir.